Muito bem, gente, estamos aqui de volta, né? Bem, falamos, né, de alguns pensadores, né, que vão surgir, e dentro da esfera da própria União Soviética, nos países satélites que compunham a época a União Soviética, vai surgir um grande pensador, que é o Georg Lukács. Alguns vão pronunciar Lukács, né? Outros vão fazer uso de uma pronúncia brasileirada, né, que é Lukács, enfim. Eu vou tomar a liberdade de usar uma pronúncia Lukács. Então veja só, quem foi Georg Lukács? Como eu disse, ele era húngaro, a Hungria compunha a União Soviética, né? E o Lukács, para os especialistas, ele vai compor aquilo que se chama de tentativa de um marxismo não mecanicista. Por que não mecanicista? É aquele que rejeita aqueles processos todos que não mudam e não levam em consideração a realidade, enfim, logo tudo tem que acontecer de determinado modo. Ele, em especial, ele rejeita aquela ideia de base e superestrutura que nós apresentamos para vocês. Portanto, ele vai se inspirar em especial em Hegel. Por quê? Para Lukács, o Hegel apresenta uma ênfase à agência humana, o quanto o ser humano, por meio de sua capacidade crítica e criativa, é capaz de mudar a realidade. Uma ação humana na realidade, por meio do trabalho, enfim, pode gerar algo, digamos, tão revolucionário que todas as relações sociais podem vir a ser mudadas naquele contexto, né? Então o Lukács vai investir nesse caminho. Para o Lukács, temos o que se chama de totalidade social. E nessa totalidade social as pessoas estão como que vinculadas a ela, não há como fugir dela, porque nós somos eminentemente seres sociais. Logo, para ser indivíduo, eu tenho que antes estar numa sociedade, e a relação de troca entre indivíduo e sociedade é contínua. Se eu quero conhecer o indivíduo, tenho que olhar para essa sociedade e vice-versa. Como essa relação entre indivíduo, sociedade e as partes que as compõem, enfim, se realizam. Uma pequena mudança em uma delas pode ter grandes reverberações em outras. O Lukács, inclusive, vai usar o termo salto ontológico, né? O que é isso, gente? De repente, uma pessoa, na relação que ele tem com a sociedade, e imbuída desses elementos, na ação que ele faz, ele gera algo naquele contexto que muda radicalmente a sociedade. Agora veja, nós não estamos falando do individualismo burguês, nós estamos falando de um indivíduo social. Ele é como que, digamos, o elemento estopim de uma realidade social, e que naquele momento, por meio da ação dele, essa realidade social muda. Bem, em razão disso, aquela ênfase que nós vimos do materialismo, né, praticado pelos ideólogos stalinistas, enfim, ele é um tanto quanto deixado de lado, porque a economia deixa de ter aquela importância tão grande como nós vimos na ideologia stalinista, né? Porque outras partes da sociedade, que não somente a econômica, podem impactar a sociedade, podem inclusive impactar na economia. Bem, ele também desenvolve um conceito que é um conceito muito caro a nós, que nós vamos ver inclusive com outros termos na teoria crítica, que é a reificação. E o que seria essa reificação? A reificação é um processo que o indivíduo perde a individualidade dele e é coisa no meio de outras coisas. Tem dois termos que são muito vinculados a este, que são os conceitos de alienação e fetichismo da mercadoria, que também se vinculam a esse termo.
Alienação, vocês vão ver e já viram, né? É um processo que para Marx é negativo, visto que o ser humano afasta-se de si mesmo. Já em Lukács, ele é tido como elemento positivo, porque em Lukács nós temos a ideia de que o homem, pelo trabalho, na medida em que age na natureza, se diferencia dessa natureza e afirma a sua humanidade. E ele lida também com o conceito de fetichismo da mercadoria, que é um conceito criado por Marx, né? Mais especificamente no Capital, capítulo 1, enfim. Mas ele dá uma conotação diferente a esse conceito que nós vamos estudar com mais propriedade, né, ao longo do nosso grupo de estudo. Bem, e a economia capitalista para Lukács? Ela pode ser tanto uma coisa, com a vida e mente própria, né, quanto ela pode ser fluida e pode mudar as relações sociais. E essas mudanças podem gerar conflitos sociais e novas forças sociais. Qual é o objetivo do marxismo para Lukács? Romper esse processo de reificação, em que o indivíduo é coisa no meio de outras coisas, né? E se chegar a uma nova sociedade. Bem, com isso, nós temos condições de encerrar o que nós vimos até agora. Então veja, nós tratamos o marxismo após Marx, vimos, né, as mudanças que ocorreram na União Soviética, né? A necessidade, né, dos novos marxistas pensarem o que fazer, né, diante das mudanças que ocorreram no novo século, por exemplo, a mídia de massa. Esses marxistas no Ocidente começam a se posicionar contra o marxismo praticado no Oriente, mais especificamente a época de Stalin, né? Se posicionam contrários à ideia de base e superestrutura como um caminho único de produção das instituições sociais e de como elas se organizam, né? E vimos também, né, o hegeliano Lukács, que dá uma ênfase muito grande à capacidade humana de criar novas realidades. Sempre, é claro, dizendo de passagem, que é um ser humano social. É importante dizer isso, porque nós veremos nos nossos estudos que eu não estou falando do pequeno burguês ocidental, tal como a gente pensa, não. Bem, e aí os desafios, né? Porque a revolução não ocorreu como poderia ocorrer, enfim. E para dar uma resposta a isso, os pensadores do Ocidente trilharão dois caminhos. Nós vamos ter o Antonio Gramsci, pensador italiano, e a Escola de Frankfurt, criadora da teoria crítica, né, que não é o que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, vamos ao Gramsci. Bem, quem foi Gramsci, gente? Ele foi aprisionado pelo Mussolini à época, né? E nesse período em que ele esteve na prisão, ele escreveu uma obra muito famosa chamada Cadernos do Cárcere, né? E ele também, tal como Lukács, ele pensa o marxismo, mas um marxismo não só amparado nas ideias de Marx, mas um marxismo também vinculado às ideias de Hegel. E nesse caminho, ele procura dar uma ênfase em especial ao ser humano que pensa e age, ou ser humano que faz uso de uma, digamos, conduta de vida cujo termo para se referir a ela é muito importante no marxismo, que é a de praxis, ou seja, aquele indivíduo que pensa e o pensar dele se projeta em ações objetivas na realidade. Então veja, ele procura dar ênfase a esse ser humano da praxis, né, humana, enfim, e ele se dedica a pensar também os motivos do porquê a revolução não tem ocorrido. E aí aparecerão alguns, por exemplo, força física, ideologias dominantes, enfim, que podem, digamos, mascarar a realidade, fazer com que as pessoas não pensem numa mudança. Enfim,
o Antônio Gramsci também contribuirá com um conceito muito importante, que é o conceito de hegemonia. O que é isso? A classe dominante controla a sociedade, na medida em que as suas ideias são hegemônicas, ou seja, elas prevalecem sobre todas as outras. Elas suprimem com sucesso as ideias de outras classes. Elas modam o nosso jeito de pensar e fazem com que nós vejamos o mundo a partir dessas ideias. Isto é interessante porque faz com que as pessoas considerem que aquilo que eles pensam é natural e inevitável, ou seja, as coisas são como são. É interessante, né, gente? É como se de repente você acreditasse que o mundo que você vive sempre foi e sempre será assim e não há possibilidade de ser diferente, porque as coisas são dessa forma. Mas na verdade não são as coisas que são dessa forma, mas o modo que eu vejo o mundo é que desse jeito. E esse modo de ver o mundo é um modo criado por uma elite dominante que cria uma série de ideias que fazem com que nós vejamos o mundo desse modo, e com isso se perpetua a dominação de poucos sobre muitos. Bem, além disso, enquanto segundo aspecto da hegemonia, o Gramsci apresenta a ideia de que essa hegemonia não é garantida, ou seja, ela existe hoje, mas não é seguro que ela continuará amanhã. Logo, ela é sempre ameaçada, isto porque a população pode se tornar cética. Vamos supor que, de repente, uma ideia hegemônica pregue determinada relação social, determinado modo de vivermos, e acontece uma crise imprevista e que gera uma série de transtornos. A população pode, digamos, começar a achar que aquela ideia até então tida como a única e verdadeira é falsa. Além disso, poderão surgir novas forças contra-hegemônicas. Aqui, por exemplo, eu cito na Guerra do Vietnã, onde, por exemplo, em determinado momento, as pessoas dos Estados Unidos começaram a perceber que aquele caminho da guerra não era único. A guerra no Iraque, enfim, por exemplo. Então, a hegemonia, ela pode e é muitas vezes questionada. Bem, além disso, o Gramsci vai advogar a ideia que existem disputas dentro da classe dominante. Ou seja, não existe somente uma classe dominante, mas várias classes. E estas classes representam diferentes grupos. Vamos pensar, por exemplo, o embate entre líderes empresariais e oficiais de governo, enfim. São pessoas que compõem a classe dominante, mas têm interesses diferentes. Só que, embora tenham interesses diferentes, enfim, na medida que representam grupos, eles têm que manter-se juntos para reter o poder. Então não é interessante para a classe dominante fazer com que se mude uma situação de modo que somente um grupo se mantenha, porque se houver isso, na verdade eles vão criar a possibilidade de que esse poder que eles têm se perca na medida em que vão se enfraquecer. Então eles se ajudam mutuamente. Bom, o que mais o Gramsci aponta? Esse poder hegemônico das ideias das classes dominantes é frágil. Logo, a classe dominante deve constantemente trabalhar para assegurar seu poder. E, na medida em que faz isso, ela também tem que controlar as forças sociais contra-hegemônicas. Então, veja, nós, enquanto grupo social, na medida que somos dominados, podemos tentar criar um conjunto de ideias que se posicione contrário a essa realidade. Mas isso pode vir a não ocorrer, enfim, e por meio, da ação da classe dominante na medida em que ela age nesse sentido. Um outro aspecto que nós gostaríamos de dizer também é quanto
a necessidade de que a classe dominante tem que negociar um acordo com a população, ou seja, ela cede para não perder o poder. Então, há momentos que ela percebe que em determinada situação ela pode vir a perder o poder, e o que ela faz? Ela cria mecanismos para, digamos, amansar, entre aspas, a fera, né, que são as populações oprimidas e revoltadas, enfim, e consequentemente se manter no poder. Um exemplo que os autores, né, colocaram é o welfare state. Então veja, diante de uma série de outros grupos políticos e ideológicos que surgiam no início do século XX, se via a necessidade de se manter a população firme com o regime capitalista, né, ocidental. Logo, o que eles fazem? Eles cedem. Vamos explorar menos, mas vamos continuar explorando, mas na medida em que fazemos isso, ao explorar menos ou cedermos, né, de algum modo, as pessoas vão ficar felizes, logo não vão se revoltar. Bem, com isso nós terminamos Gramsci, e a partir do próximo vídeo nós vamos lidar com a introdução àquilo que é, digamos, o foco do nosso grupo de estudos, que é a Escola de Frankfurt. Até mais, gente. Obrigado.